Deixa eu só colocar aqui no celular, pessoal, 2 segundinhos. Pronto. Então, Tiana também chegou. Deixa eu só desativar o áudio. Pronto. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Como prometido, devido ao problema da internet, na sexta-feira, eu vou fazer uma revisão sobre o teorema, ou terça-feira, sobre o teorema de transporte de Reynolds e vamos exercitar sobre a equação da continuidade. Eu espero que vocês tenham conseguido ver o vídeo, né? Eu cortei o vídeo só mesmo a parte teórica, a parte matemática ali do teorema de transporte de Reynolds, e hoje a gente vai aplicar o teorema de transporte de Reynolds à lei da conservação da massa para chegarmos na nossa equação da continuidade. Só reforçando, né, as notas já estão disponíveis para vocês no SIGA. Está disponível a nota do relatório, a nota do questionário e a nota da prova. Certo? Quem teve os extras de participação que a gente estava fazendo durante a unidade, já está somado a nota da prova, certo? Quem tiver, gente, qualquer contestação, qualquer dúvida referente a qualquer questão, né, tá lá debaixo da resolução de vocês, tem expectativa de resposta detalhada, o que é que eu esperava de cada um, né, o desenvolvimento e o resultado. Né, mas quem tiver alguma dúvida, Rafael hoje mesmo veio no atendimento, né, Bianca me mandou um e-mail, eu acho que foi o Thales também, então a gente está da melhor forma, né, resolvendo, tirando as dúvidas. Rafael, ó, chorou, saiu com mais 1,5 ponto. Mas não, brincadeira da parte, Rafael me mostrou a questão dele, o desenvolvimento qual era, tinha sido um erro de uma vírgula, e aí eu não, Rafael, vamos aqui, vamos considerar. Então, tudo isso é conversável. O que eu quero é que vocês mostrem que vocês sabiam o que estavam fazendo, sabiam o conteúdo, e aí a gente faz, né, o ajuste em caso de dúvidas. Thales também chegou agora, respondi seu e-mail, Thales, e todas as notas já foram liberadas, tá? Então, seguindo o nosso cronograma, né, hoje a gente vai falar do teorema de transporte de Reynolds e a conservação da massa, nossa equação da conservação da massa. Nossas datas aí só para vocês não esquecerem, né? Próxima semana eu já quero liberar o questionário. Quando a gente vê o assunto de Bernoulli, eu já libero também a simulação e a prova. A nossa prova será 16/12. Eu vou falar, né? Vou dar um foco maior na equação da conservação, né? Tendo em vista que terça-feira, espero que vocês tenham conseguido ver a parte do teorema de transporte de Reynolds, mas eu vou fazer uma apanhada aqui geral, um enfoque maior, né, na parte mais importante, pois nessa unidade a gente vai tratar desses dois tipos de descrição do escoamento, né? No referencial lagrangiano, em que a gente vai acompanhar o movimento das partículas, e no referencial euleriano, onde não nos interessa acompanhar, né, as partículas individuais, e sim usar um campo de escoamento e um volume de controle, onde a gente vai analisar tudo que entra e tudo que sai desse volume de controle nesse campo de escoamento, em função do tempo. Né? E tudo que entra e sai de onde, professor? A gente vai ter um sistema, né? Esse sistema ele tem uma massa fixa, identificável, a gente tudo externo a ele é a nossa vizinhança, então a gente tem esse sistema, dentro desse sistema a gente vai escolher o nosso volume de controle, né? Conceito já da nossa primeira unidade, que a gente já falou na nossa primeira unidade, que é o volume de controle, é esse espaço arbitrário onde a gente vai analisar esse escoamento desse fluido, a gente vai observar esses fluxos mássicos, né, através das suas fronteiras, das suas superfícies. Superfície de controle, essas que podem ser físicas ou imaginárias, a depender da nossa delimitação do volume de controle. Então, hoje, quando a gente for fazendo os exercícios, a gente vai ali delimitar, então, quem é aquele volume de controle, quem são as superfícies de controle, onde está a entrada, onde está a saída. Né? Isso é arbitrário, gente. A gente vai ter, né, o nosso sistema, e dentro daquele sistema, a gente vai definir o nosso volume de controle. E vamos trabalhar com essas propriedades, né, propriedades intensivas e extensivas,
Intensivas são aquelas que independem, né, do tamanho, já extensivas são aquelas que dependem do tamanho. Então, há uma relação. Quando a gente divide a propriedade extensiva pelo tamanho do sistema, a gente vai ter a nossa propriedade intensiva. Certo? Alguns exemplos de extensiva, né? Energia total, energia interna. Então, se a gente divide isso pela massa, a gente tem uma propriedade intensiva. Né? Por exemplo, massa específica, massa por volume. Então, é uma propriedade intensiva. Ela vai depender ali do volume que aquela massa de fluido vai ocupar. E as leis que a gente vai falar é conservação da massa, a gente já começa hoje, conservação da quantidade do movimento linear na próxima semana, energia também, né? E tem também outras, como a conservação da quantidade de movimento angular e segunda lei da termodinâmica, né? Depende aí do caminho que vocês vão seguir, vocês vão tratar, né, com mais profundidade essas outras leis, né, e equações aplicadas a sistemas, aplicadas a volumes de controle. Então, vamos transformar essas leis básicas através da análise integral nas nossas equações básicas e importantes para a mecânica dos fluidos, né, que é da continuidade, da energia e do momento, né, ou a quantidade de movimento angular também. Quando a gente fala, né, em transformar, o objetivo do teorema de transporte de Reynolds é trazer esta relação, essa relação do que acontece no sistema, né, que é essa propriedade intensiva vezes um infinitesimal de massa, ao que acontece em um volume de controle dentro desse sistema. Então, vale lembrar que massa específica é massa por volume, né? Que a gente tem uma massa infinitesimal dividido por um volume infinitesimal, e essa nossa massa vai ser a massa específica vezes o volume. Então, observe aqui que o que era massa, né, para um volume de controle, transforma-se, então, em massa específica vezes esse volume infinitesimal. Só ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa, mas até o momento não. E aí a gente vai aplicar, né, para essa propriedade, o teorema de transporte de Reynolds, ele é genérico, né, ele trata aí, né, uma propriedade extensiva para que depois a gente molde isso para a nossa propriedade intensiva, a depender da lei básica que a gente vai tratar. Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele foi desenvolvido de forma genérica para ser aplicado a depender da propriedade que se quer estudar. Ele serve de suporte para essa análise de um volume de controle. Né? Tudo que acontece no sistema que se passa no volume de controle. O objetivo do teorema de transporte de Reynolds é essa unificação, né? De todas as equações que foram formuladas para um sistema e assim para o volume de controle. É como a gente tivesse convertendo a nossa forma de observar lagrangiana, que é partícula a partícula, em uma descrição, em uma análise euleriana. Zero, no tempo zero, onde se analisa, né, X partículas, né, onde se tem uma quantidade de partículas fixa e identificável, e nesse momento, T0, né, o sistema, que é a linha contínua, coincide com a linha pontilhada. Então, observe que, sendo o fluido aqui, esses traçados aqui vermelhos, ele vai estar contido no sistema e no volume de controle, toda essa massa fixa identificável. Né? Quando esse fluido escoa, há um deslocamento, né, dessa massa de fluido, e no tempo zero mais ΔT, né, forma-se aqui três regiões. O volume de controle, ele é sempre fixo e indeformável. Então, o volume de controle que está aqui pontilhado, né, ele vai perder fluido, pois aquela massa de fluido em análise, ela vai se deslocar. Então, minha região 1 aqui, ela passa a não conter mais o fluido em análise dentro daquele campo de escoamento, né? Então, ele vai passar para a nossa região 3 aqui. Essa região 3, ela vai pertencer apenas ao sistema, observe que ela está fora do volume de controle. A região 1 vai pertencer
apenas ao volume de controle, e a região 2 é a região comum do volume de controle e do sistema. Às vezes fica mais fácil quando a gente observa essa imagem. Então, essa linha pontilhada aqui é o nosso volume de controle. Então, esse aqui já é o tempo zero mais ΔT. Então, quando o fluido se desloca, a gente vai ter fluido na região 2, que é a que faz parte do volume de controle ainda, e do sistema, minha região 3 apenas do sistema, e a região 1, aqui é o espaço que ficou sem as partículas, né, no volume de controle. Então, as partículas elas passaram apenas a fazer parte lá na região 3 do sistema. Até aí, tudo bem, gente? Estão conseguindo captar, lembrar do que viram do vídeo? Me digam outra coisa, que eu tô achando que vocês não estão me ouvindo, vocês estão muito calados. Obrigada, Yuri, Arthur. E aí, como o objetivo é fazer essa correlação, então Reynolds, que não só criou o número de Reynolds, criou também esse teorema bem importante, ele verificou que essa variação dessa propriedade ao longo do tempo no sistema é igual ao limite aqui do tempo tendendo a zero, a esta propriedade no tempo zero mais ΔT. Quem é essa propriedade no tempo zero mais ΔT? Ó? No tempo zero mais ΔT, temos a região 2 e 3, menos, né, o que fazia parte do sistema no tempo zero, que é justamente a região 1. Então, se a gente destrincha, né, essa parte do nosso teorema de transporte de Reynolds, a gente tem que no tempo zero mais ΔT, a gente vai ter a região 2 mais 3, né, a minha propriedade aqui de análise do fluido, né, pertence a essa região 2 mais 3. Por sua vez, a região 2 é o volume de controle, toda essa linha aqui pontilhada, menos a região 1, que é a nossa região 2. Tá? Mas a região 3 é o que ocorre no tempo zero mais ΔT. Menos, né, no instante zero, o volume de controle coincide com o sistema. Que é nessa situação aqui, onde a gente tem o fluido contido igualmente nesses dois volumes de controle e sistema. E aí, rearranjando isso matematicamente, né, trazendo só quem é volume de controle, região 3 e região 1, a gente fica com esses três termos. O primeiro termo vai representar... Eu tenho até que trocar isso aqui, gente, deixa eu só consertar aqui enquanto... Esse primeiro termo vai representar a minha região 2. Por que a região 2? Observe que ele está dizendo aqui, nesse primeiro termo, que é a propriedade no volume de controle, né, que é no tempo 0 mais ΔT, região 1, menos a propriedade no volume de controle no tempo 0 mais ΔT, não, é a região 2 menos a região 1. É tudo isso do volume de controle aqui, menos a minha região 1, sobra, então, a nossa região 2. Ele está dizendo que a variação, a gente tem aqui uma derivada parcial dessa propriedade N ao longo do tempo no volume de controle. Mas quem é N? N é a nossa propriedade intensiva vezes dm, que é a massa vezes o volume. Então, é a derivada aqui no volume de controle, né, a nossa integral VC, da propriedade intensiva vezes a massa específica vezes o volume infinitesimal. Nada mais é do que ficou acumulado dentro do nosso volume de controle nessa região 2, que faz parte do sistema, que é
esse segundo termo da nossa equação, a gente tem um fluxo. O fluxo que saiu de fluido, que saiu do meu volume de controle e faz parte apenas do sistema. O que é importante a gente ver e analisar quando tratamos de fluxo é que a gente vai ter aqui 3 regiões: região 1, região 2 e região 3. Então, o que a gente precisa analisar é que dessa superfície de controle, a gente vai ter um elemento de área, que vai apontar sempre para fora, tanto dessas para a superfície 3 quanto para a superfície 1. Professora? Observe que ele aponta sempre para fora, né? E quando Professora? no sentido da área, a A gente vai senhora ter está um dando umas fluxo travadas aí. positivo. Ou travando muito, mais alguém está me ouvindo? Está travando para mim também. Se a senhora puder repetir essa última parte, que não deu para compreender muito bem. Pronto, repito sim. Obrigada, gente. Vocês já viram que não consigo aqui. Eu sempre abaixo o volume também do celular, aí eu fico sem retorno. Observe, vou voltar nessa imagem aqui, tá? A gente vai ter uma superfície de controle. É uma superfície mesmo, a gente vai ter essa área aqui, né? Ó, essa superfície de controle. Então, o fluido, quando ele sai da região 1 para a região 2, essa seta maior aqui está apontando no sentido da velocidade. E essa seta menor está indicando o meu elemento de área, tá? Que vai apontar sempre para fora dessa superfície. Se essa é a minha superfície, na região 2 ela aponta para a esquerda, né, no sentido da direita para a esquerda. Já na região 3, se ela aponta para fora, vai apontar da esquerda para a direita. Então, se a gente tem esse elemento aqui, de área, apontando para o mesmo sentido do vetor velocidade, a gente vai ter, né, um produto escalar aqui positivo. Ó, mais VDA. Se ele aponta no sentido contrário da velocidade, a gente vai ter esse produto escalar negativo. Então, não tomem, né, sempre da região 1 para a região 2, da região 2 para a região 3, né, porque isso vai variar o sentido do fluido. Mas lembrem-se, eles vão apontar em sentidos opostos, né, o cosseno do ângulo, aí a gente vai ter um sinal negativo. Se ele vai apontar no mesmo sentido, esse sinal vai ser positivo. Por isso que nesses nossos termos de fluxo, é o que vai representar a região 3. A região 3 está aqui, depois da superfície de controle. Melhorou a travada aí, gente? Professora, por enquanto não travou, não. Beleza. Vai estar positivo, vamos dizendo. Né? E aqui na região 1, quando a área aponta aqui da região 2 para a região 1, como está contrário do sentido do escoamento, ele vai estar negativo. Então, esses dois termos, né, de forma mais prática, vai representar o fluxo, e esse primeiro termo vai representar o acúmulo, que é a nossa região 2. A variação da propriedade ao longo do tempo no volume de controle. Esse é o nosso teorema de transporte de Reynolds genérico. Observe que ele ainda trata aqui de uma propriedade extensiva N qualquer dentro do nosso volume de controle. E aí a gente vai aplicar para as nossas leis e chegar nas nossas equações mais importantes da mecânica dos fluidos. Esse é o teorema final, né? Aqui os fluxos estão representados, né, por um só termo, porque a gente vai verificar quantos fluxos a gente vai ter, quantas entradas, quantas saídas, né, e destrinchar esses fluxos. Esse termo aqui é o acúmulo, e essa taxa de variação dessa propriedade N, né, qualquer dentro do sistema, vai ser igual a essa quantidade total contida dentro do volume de controle, né, variando ali ao longo do tempo dentro do volume de controle, mais o fluxo através dessas superfícies que a gente vai delimitar no nosso sistema, que vamos estudar.
Quando a gente aplica, vamos fazer essa primeira aplicação para a equação da conservação da massa. Então, a gente vai trabalhar com a propriedade massa e encontrar qual é essa propriedade aí intensiva. Aqui são só os termos, né, o que significa cada um. Então, a gente tem a variação ao longo do tempo dessa propriedade extensiva vezes a massa, vezes o volume. Né, o volume aqui infinitesimal, põe um cortadinho para que vocês não confundam com velocidade. Né, e aqui os fluxos, que é essa propriedade, vezes a massa específica, vezes a velocidade dA. Né, um produto aqui escalar. E vamos aplicar isso à nossa lei da conservação da massa para encontrarmos a nossa equação da continuidade. Tá? Na próxima aula, a gente vai fazer a quantidade de movimento, depois para a energia, até a gente chegar em todas as nossas equações mais importantes da mecânica dos fluidos, que a gente vai ir usando na terceira unidade. Essa é a análise integral. Né? Ainda na segunda unidade, a gente vai fazer a análise diferencial, que é utilizando o método de descrição lagrangiano. Por enquanto, focaremos em Euler. Volume de controle analisa tudo que entra e tudo que sai. E o que diz, né, a lei da conservação da massa? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Aqui na mecânica dos fluidos, eu gosto de mudar um pouco isso. Né? Na natureza, no escoamento, nada se cria, nada se perde, tudo se desloca. Então, a gente vai usar essa lei, né? E a primeira coisa mais importante, a partir do momento que eu digo que nada se cria, nada se perde, o que eu estou dizendo é que essa massa fixa e identificável dentro do nosso sistema, ela não vai variar com o tempo. Então, primeira coisa, já podemos afirmar, né, ela é fixa e identificável, né, composta por uma mesma quantidade de matéria em todo instante. Ela se desloca, ela vai se movimentar. Mas a gente não vai ter essa variação ao longo do tempo. Professora, mas muda a velocidade se eu mudar a área? Sim, né? Mas o fluxo mássico, o fluxo volumétrico, ele se mantém. E é isso que mostra a equação da conservação da massa. E a gente vai aplicar o teorema de transporte de Reynolds para essa lei chegar na nossa equação. É onde tinha aqui, ó, N, que é a nossa propriedade extensiva, a gente vai substituir por massa. Né? A propriedade intensiva é N por massa, né? Que é aquela que independe aí do tamanho. Então, que a gente vai substituir, o mesmo vale para este termo, e vamos substituir a equação para encontrarmos a nossa equação da continuidade. Massa, né? Então, massa por massa vai dar 1, e essa é a nossa equação da continuidade, né? Ou equação da conservação da massa. Só lembrando que se a massa não varia ao longo do tempo, tudo isso daqui vai ser igual a zero. Eu sempre gosto de trabalhar com essa equação final e a gente vai fazer as considerações em cima dessa equação da continuidade. Né? A gente pode passar aqui para o outro lado, o fluxo vai ficar negativo, né? Mas eu prefiro trabalhar com ela dessa forma. Até porque esse fluxo aqui vai depender de quantas entradas, quantas saídas a gente tem. Então, só reforçando, esse termo significa a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, né, que pode ser um aumento ou uma diminuição, a depender do fluxo. A gente tem aqui o fluxo de entrada e de saída. Mas, professora, o que é esse a depender do fluxo? Vamos pensar aqui nesse galão. Olha, que não está aparecendo aqui. Vamos pensar aqui nesse galão. Então, se eu digo que a taxa de variação vai depender, né, igual a menos os fluxos, o que é que acontece? Eu posso ter duas situações. Eu posso ter uma situação onde pode haver o acúmulo, né? Se o meu fluxo de entrada for maior do que o fluxo de saída, então a gente vai ter aqui um acúmulo.
ou podemos também ter um aumento do fluxo de saída, se o meu fluxo de entrada for menor do que o fluxo de saída. E a gente tem, então, aí um aumento do fluxo de saída e uma redução no volume no tanque. Uma coisa que eu queria reforçar aqui nessa imagem é que esse volume de controle é essa região aqui amarela, tá aqui a saída do volume de controle e está aqui a entrada do volume de controle. O sentido do escoamento é de cima para baixo, então a velocidade aqui está apontando para baixo, a velocidade aqui na saída. Se a área ela vai apontar sempre para fora dessa superfície, ó, DA na entrada está apontando para fora, DA na saída está apontando para fora. Então, só para reforçar aqui que para a entrada a gente vai ter um fluxo negativo e para a saída a gente vai ter um fluxo positivo. Tá? VDA. Já eu explico melhor o que é que vai justificar esses sinais de positivo e negativo. Usando essa equação, né, ou aquela que eu disse que é a que eu prefiro usar, que é a equação geral, eu acho que eu voltei demais, essa equação daqui, a gente vai fazer algumas considerações, né? Já vou prever algumas situações que a gente vai encontrar dentro dos nossos problemas. Então, primeira situação, quando a gente tratar de fluidos incompressíveis. Fluidos incompressíveis são aqueles que têm massa constante. Essa massa específica não vai variar. Se a massa específica não vai variar, estou dizendo que ela pode sair aqui da nossa integral. A partir do momento que ela sai da nossa integral, eu coloco em evidência 0 dividido pela massa específica, segue dando 0. Tá? Então, essa é a primeira situação. Para fluidos incompressíveis, né, a variação no volume de controle ao longo do tempo, mais os fluxos, VDA, igual a 0. Primeira situação. Mas uma coisa que é importante também a gente nunca esquecer é que quando a gente está trabalhando com volume de controle, né, na maioria das vezes ele não se deforma, ele tem tamanho e forma fixa dentro do nosso sistema. Se ele não se deforma, eu não tenho variação desse volume ao longo do tempo. E aí, a nossa equação da continuidade para fluidos incompressíveis, observe que aqui a gente não tem mais a massa específica, vai ser os fluxos de entrada e de saída igual a 0. Mas, professora, como assim o fluxo de entrada e de saída é igual a 0? É na superfície de controle. Isso se chama, gente, vazão volumétrica, velocidade aqui vezes a área, né? Integral de VDA. Isso é conhecido aí como fluxo volumétrico, taxa volumétrica, vazão volumétrica. E o que eu estou dizendo, com essa afirmação aqui, para um volume de controle fixo e de tamanho e forma fixa, é que esse fluxo tem que ser igual na entrada e na saída. E o que nos comprova isso é justamente o que eu mostrei anteriormente. Se a gente tem um produto escalar aqui de VDA, observe, na entrada ele vai ser negativo. Ó. Na saída ele vai ser positivo. Logo, a gente afirma, então, se eu passo aqui a entrada para o outro lado, negativo vai ficar positivo, os fluxos de entrada têm que ser igual ao fluxo de saída. Então, é bem importante a gente fazer essas considerações de sinal, tá? Senão a gente vai ter o fluxo de entrada é igual a menos o fluxo de saída. Então, é bem importante a gente lembrar aqui desta relação, analisar aí o elemento de área apontando sempre para fora da superfície de controle e comparando com o vetor velocidade, com o sentido do escoamento.
Professor? Oi. Então, nesse caso, que as áreas são iguais, então as velocidades sendo iguais, não tem como ter aquela diferença, então, de fluxo, de jeito nenhum. Para ter diferença, tem que ter velocidade diferente, de entrada e de saída, né? Tá, nesse caso aqui, um desenho bem genérico, né? A gente tem o mesmo diâmetro, vai ter a mesma velocidade e a mesma área. Mas o que eu estou dizendo também é, se o diâmetro muda, altera a velocidade, mas o fluxo ele se mantém constante ao longo do escoamento. Né? E aí a gente vai ter, quando a gente chegar na equação de Bernoulli, entender, né, sobre a carga de pressão, né, que equilibra, que faz com que ocorra esse equilíbrio durante o escoamento. A gente vai ter energia cinética, potencial de pressão, né, equilibrando todas essas variáveis dentro desse escoamento, justamente para que se obedeça também a equação da continuidade, né, e a gente possa afirmar, se eu mudo o diâmetro, muda-se a área, muda-se a velocidade, mas o fluxo de um ponto para o outro, ele se mantém. Eu Entendi. acho que foi... Se um é igual ao Eu acho outro, que... então vai ter que, se mexe em um, o outro tem que mexer também para compensar. Sim. Tá? A gente vai falar isso quando a gente estiver falando na nossa terceira aplicação, né, que é em referente à energia. A gente começa com a massa, depois vai para o movimento, depois a energia. Também não importa, eu acho que foi Itamar, né? Também não importa, Itamar, quantas entradas e quantas saídas eu tenho. O somatório dos nossos fluxos de entrada tem que ser igual ao somatório dos fluxos de saída. Foi assim. Tranquilo? Respondi. Deixa eu responder. Respondeu, professor. Consegui. Mais alguém, gente? Perguntem, viu? Não fiquem com dúvida, não. Essa é a primeira equação, mas ainda vai ver várias. A velocidade média, ela também pode ser determinada por meio da vazão, né? A gente sabe isso aí desde do ensino médio, que vazão é a velocidade média vezes a área. Então, essa velocidade média vai ser a nossa vazão sobre a área. Mas como é que a gente obtém essa vazão? A gente já viu aqui que vazão, fluxo volumétrico, é, né, a velocidade vezes a área, a integral de VdA. Então, se a gente substitui aqui, ó, a integral da área VdA, substitua aqui na vazão, a gente consegue encontrar também essa velocidade média. É só fazer a integral de VdA, dividir pela área, conhecemos então a velocidade média do escoamento. Então, essa vazão aí volumétrica pode também nos permitir encontrar essa velocidade média. Diferentemente do escoamento incompressível, né, quando a gente tem um fluido compressível, a massa específica ela vai variar, né, ao longo de x, de y, ao longo do tempo, ou seja, ela não pode mais sair aqui da nossa integral, né, lembrando que o volume de controle ele é fixo, né, esse termo aqui vai embora, teremos apenas que os fluxos de entrada e de saída na superfície de controle, a integral da massa, da velocidade, V ideal, produto escalar da velocidade da área vai ser igual a zero. É um outro tipo de fluxo que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, né? Velocidade vezes a área será o nosso fluxo volumétrico. Se a gente considera a massa específica, temos aí o que denominamos de vazão mássica. Quando a gente considera essa massa específica e calcula, então, o fluxo máximo. Ah, professora, mas eu só posso calcular o fluxo máximo para um fluido compressível? Não. Se você trabalha com líquido, né, tem a vazão volumétrica, que é a velocidade vezes a área, e multiplica com a massa específica, você está trazendo também o resultado de fluxo máximo. Outra coisa também bem importante, né? Quando a gente está falando
Na integral da massa específica VDA, a gente vai ter que conhecer como essa velocidade vai variar, né, em função daquela área. Mas, em alguns casos, a gente vai trabalhar, né, com escoamento uniforme, né, que é aquele escoamento que não varia a velocidade, né, ao longo daquela área. Então, se a gente está tratando de escoamento uniforme, a gente não precisa fazer essa integração. A gente apenas multiplica aqui a massa específica, a velocidade e a área. Isso serve também para a vazão volumétrica e obtém a nossa vazão mássica. Somente multiplicando esses termos. Então, eu já falei do fluxo volumétrico, do fluxo mássico, e eu queria só reforçar que existe um outro fluxo, o fluxo volumétrico, unidade em metro cúbico por segundo, fluxo mássico, quilograma por segundo, e tem também um outro fluxo que é usual na mecânica dos fluidos, que é o fluxo em peso. É quando a gente multiplica a nossa vazão volumétrica, o nosso fluxo volumétrico, que é velocidade vezes a área, com um peso específico, né, que é a massa vezes a gravidade. Então, a gente tem o fluxo em peso. E aí a unidade vai ser força, a dimensão força por tempo, Newton por segundo. E aí, aproveitando já que Itamar tinha perguntado sobre isso, eu altero esse diâmetro, né? Não importa se a gente está falando de áreas, de seções diferentes, né, os fluxos eles serão os mesmos. Fluxo, tanto mássico, volumétrico, não importa o fluxo que a gente está tratando, volumétrico, mássico em peso. Se a gente aumenta, tem aqui uma determinada área e reduz a área, a velocidade vai aumentar, mas o fluxo ele se mantém. A gente tem uma carga de pressão, né, para equilibrar esse fluxo, para equilibrar as energias mecânicas do sistema. Se eu aumento o diâmetro, a velocidade diminui, mas o fluxo dessa seção segue sendo igual ao fluxo dessa seção. Eu tenho uma entrada e uma bifurcação aqui para duas saídas. O fluxo de entrada vai ser igual ao somatório dos fluxos de saída. Olhando se alguém falou aqui no chat. Perguntas. Podemos fazer exercícios, acho que tem aqui alguns exercícios para a gente fazer. Lápis, caneta, calculador em mãos. Podemos? Então vamos. Eles estão muito calados. Foi depois que saiu o resultado da prova, esperava mais. Mas tivemos notas boas. Gente. Fiquem tão calados assim. Não. É um mix, professora. Um mix de cansaço. Depois dessa nota aí também. Professora, essa nota foi. Teve algumas questões que eu vi que estavam muito próximas. Tipo assim, foi só questão de arredondamento, estava tudo certo, mas deu 0. Qual, Natanael? Se teve alguma questão assim, gente, não se acanhe, não. Manda um e-mail. Professora, dá uma olhadinha na minha questão X. Dá uma olhadinha de novo. Rafael, dê seu depoimento. Falta um depoimento aí para dar. Vocês vão lá, chora. Tô brincando. Chora não, é só argumenta, mostra onde estava. Argumenta. Argumenta. Chora não. A primeira questão não tinha... A primeira questão não tinha... Como é que chama, professora? Só não colocou o gabarito lá, né? Aí eu fui atrás e perguntei, poxa, mas eu tenho consciência que eu fiz algo, né? Aí eu falei com ela ainda consegui ver o ponto ainda. Aí teve outra questão que eu tinha feito direito, né? Aí só que deu um valor diferente, mas a equação estava montada do mesmo jeito. Aí eu fui atrás e valia 2, eu ganhei mais Rafael, 1,5 ponto. Aí
Do geral foi A 2 prova foi pontos. só transformação no final. Eu fiz, Rafael, mas onde é que está aqui o erro? Aí a gente foi, olhou, ele, professora, está aqui, ó, na hora de transformar. E a gente foi e encontrou, gente. Só tem que, como professora, na hora que eu corrijo, eu vou buscar a resposta final. Né? A resposta final que eu digo, eu olho todos os cálculos de vocês, né? Identifico ali onde foi, e aí faço minha correção, mas olhem, é o que eu sempre peço para o aluno, olhe a correção da prova, olhe a expectativa de resposta e veja ali, ó, identifique qual foi o ponto, entende, Nathanael? Eu até olhei o que você mandou na primeira questão no CIGA, eu acho até que eu coloquei uma observação na sua prova. Mas foi mais a questão da número 3. Dá 3? Mas depois eu não me dei. Mano, tô esperando, demore não, viu? Thales Eu vou também. mandar, Thales, eu respondi eu seu vou e-mail, mandar não foi, 3 também, Thales? viu, professora? Você. Eu vou Pronto, mandar então. hoje. Mande, vocês não demorem não. Bianca Eu também vi, me professora. mandou. Thales também me mandou. Mas eu já tinha até visto, Thales, eu tinha considerado também a sua, que você mandou lá no CIGA. E quem mais tiver, gente, não se acanhe. Eu imagino também, quando passa semana de prova, a gente fica... Né? Tanto o professor de corrigir, vocês também tiveram N provas, mas temos que segurar aqui as pontas firmes e fortes, que ainda tem a segunda e a terceira unidade. E Professora, a segunda, pode falar, acho que é. eu preciso mandar de novo a questão resolvida em si, ou só menciona a questão e você vê lá. Mencione e eu tenho acesso, nem se preocupe, Tamar. Na hora que você mencionar qual é, eu vou lá, não se preocupe não. Tá bem, então. Tá? Só identifica qual é a parte da questão direitinho. Por isso que é bom quando vocês mandam um memorial, entendeu, gente? Sempre gosto de fazer questões discursivas. Eu sei que dá aquele trabalho de tirar foto, mas a gente tem ali como rever. Vamos lá, vamos exercitar. Comecei do 2, tá? Porque um exercício bem simplesinho que tem no início. E aí ele já tá no slide também, como ele já tá respondido. Vamos começar do 2. É simples também, mas ele já vai nos dar uma introdução à vazão mássica, cálculo de diâmetro. Uma sala deve acomodar, né, 15 fumantes. Os requisitos mínimos de ar fresco para a sala são especificados como 30 litros por segundo por pessoa. Né? Como responsável pelo projeto, determine a vazão mássica diária de ar fresco, que tem a massa específica de 1,2 kg por metro cúbico, que precisa ser fornecida para a sala, e o diâmetro do tubo também, ele pede para que a gente encontre para a velocidade do ar não exceder 8 metros por segundo. Essa é uma questão... eu me intriguei, porque essa questão, inclusive, é uma questão de um livro, acho que é do Fox, e é da edição atual. Eu fiz, gente, ainda podia, porque até onde eu sei não pode, né? Em lugar fechado, mas vamos considerar, né, um caso à parte, vamos considerar que a questão é de 1800 e bolinha. Tá dizendo Vamos aqui lá. no enunciado 1889, 990. Não, aí é a especificação, né, do quanto litros por segundo de ar cada pessoa precisa. Uhum. A vazão volumétrica de ar para abastecer, né, uma norma. É uma norma de 1989. Hoje em dia a lei é não pode, não deveria em lugar nenhum, mas vamos lá. Então ele está tratando aqui de fluxo mássico, né? Ele quer o fluxo mássico, então eu vou só trazer a nossa equação aqui da continuidade. O nosso volume de controle ele vai ter apenas entrada, né? Então vai entrar ar na sala, e ele é fixo e indeformável. Então a gente tem apenas que o fluxo, no caso de entrada do ar, vai entrar nessa sala, é igual a zero, né? Fluxo máximo. Uma outra informação, né? Ele não vai ter variação da velocidade naquela seção ao longo do tempo. Professora, mas como você sabe, né? O fluxo volumétrico ele já dá 30 litros por segundo
por pessoa, né? Só tem que, se tivesse variação da velocidade na área, na seção, a gente teria que ter conhecimento da função. Lembra na primeira unidade, a velocidade varia em y igual a uma função. Como não tem, ele não dá isso, nem dá essa informação de variação, a gente não precisa fazer essa integralização, a gente vai considerar a velocidade uniforme. Então, a gente simplesmente vai fazer massa específica vezes velocidade vezes a área. E o que ele quer saber é justamente isso. Qual deve ser o fluxo máximo para atender, né, a norma que diz que para uma sala fechada, a quantidade de ar deve ser de 30 litros por segundo por pessoa. Professora, vazão máxima mesmo ou máxima? Mássica mesmo, porque vem de massa, né? Massa específica vezes vazão volumétrica. Mássica mesmo. Legal. A gente tem a vazão em peso, a vazão mássica e a vazão volumétrica, né? Que é volume por tempo ou velocidade vezes área. Então, vamos lá, vamos obter nossa vazão mássica. Observe. Oi, alguém falou alguma coisa? Professora, no caso, essa área é a área de saída, é isso? Tá, observe. Eu ia falar isso, acho que a gente falou quase na mesma hora. Não sei se foi Bianca, não sei se você reconhecia a voz. A velocidade vezes a área para atender, a gente já tem, ó. Porque a gente ainda não tem o diâmetro, a gente ainda vai encontrar o diâmetro, né? A outra parte aqui que ele pede na questão é que a gente encontre o diâmetro. Mas a gente já tem a velocidade vezes a área. A velocidade vezes a área é o fluxo volumétrico, que é de 30 litros por segundo por pessoa. Então, a vazão máxima para atender o que é solicitado, a gente já tem a vazão volumétrica. A gente não teria como achar a área, porque a gente ainda não conhece esse diâmetro. E não conhece também só se a gente fizesse o contrário, de trás para frente, né? Fizesse vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área. Dava para fazer também. A gente usava essa velocidade, a vazão volumétrica que ele deu, para encontrar o diâmetro. Aí depois que a gente encontrasse o diâmetro, a gente encontrava a área e a velocidade. Mas o fluxo volumétrico a gente já tem, a gente já pode aplicar e encontrar direto a vazão máxima. Direto, entre aspas, tá, gente? Cuidado aí, ele tá dando em litros por segundo, por pessoa. Como é, professor, aí? É 30 litros por segundo por pessoa? Isso. Rapaz, não entendi não, mas... Vai acomodar quantas pessoas? Deve acomodar quantas pessoas a sala? Olha, isso já foi questão de prova. Há muito tempo atrás. E aí, todo mundo aqui, vazão volumétrica, 30 litros por segundo. Eu fiz, mataram 14 pessoas, né? Porque 30 litros por segundo só atendeu uma pessoa. As outras 14 morreram. Então, a gente vai ter que multiplicar para encontrar toda a sala por 15. Aí vai ficar 450 litros por segundo. Vai dar 35, mais desculpa. Professora, perdão, mas eu ainda não entendi, não. Ó, a nossa vazão volumétrica, que é a velocidade vezes a área, é de 30 litros por segundo por pessoa. Só tem que a sala tem que caber 15 pessoas.
Aí a gente vai fazer 30 vezes 15, né, pessoas aqui para atender a demanda total, que são de 15 pessoas. Melhorou? Alô? Oi, tá Sim, me ouvindo? Eu acho que eu caí. Ah, tá. É, Se aí caiu, vai dar voltou já. 0,45, né? Certo, mas 0,45 metros cúbicos. calma, você está me dando resultado de quê? Da vazão volumétrica ou da mássica já? É, não, da vazão volumétrica. Certo. Depois só Transformando multiplicar aqui por para 2,5. metro cúbico, né? Perfeito. Aí, só para ficar com metro cúbico, porque a massa específica está em metro cúbico, gente, a gente transforma aqui de litro para metro cúbico, tá? Um metro cúbico equivale a 1.000 litros. A gente poder ficar aqui, ó, com a nossa unidade de fluxo mássico. Metro cúbico vai cortar com metro cúbico, vamos ficar com quilograma por segundo. E aí agora já é 0,54, né? Quilograma por segundo, né? Quilograma por segundo. Lembre que ele pede a vazão mássica diária. Ah, Não lembro se foi o Rafael que tinha perguntado do 30 vezes 15. Ficou compreendido isso? Tranquilo? Todo mundo entendeu aqui? João, esse resultado é de quê? 4,32? pronto, professor, ajustei aqui. 46.600 ou 46. É, 46.656. 656 quilogramas por dia. É muito isso. Isso mesmo. Ó, observe que a gente tem o fluxo volumétrico, né, que é de 30 litros por segundo por pessoa, mas a sala deve caber 15 pessoas, então a gente vai multiplicar por 15, tá, para ter o fluxo total da sala, o fluxo volumétrico total, que é a velocidade vezes a área, que já foi dado na questão, transformando aqui de litro para metro cúbico corta com metro cúbico. Quando a gente multiplicar com a massa específica, a gente vai ficar com a vazão mássica de 0,54 quilogramas por segundo. Mas ele pedia a vazão mássica. Se era pedido a vazão mássica, então a gente tinha que transformar aí diária, né? Um dia tem 86.400 segundos. Então, esse fluxo mássico diário de ar para atender 15 pessoas que vão estar aqui nessa sala deve ser de 46.656 quilogramas de ar fresco por dia. Vou desenhar as 15 não vou botar todo mundo aqui dentro. Não esqueçam da unidade, gente, principalmente agora, porque a gente vai precisar diferenciar quem são esses fluxos. Qual fluxo é que a gente está tratando? Do mássico, do volumétrico ou em peso? Professora, só compreendendo melhor, no caso, é porque ele pediu por dia que a senhora fez essa transformação aqui final, certo? Afinal, sim. Teoricamente, se ele não tivesse solicitado isso, a gente poderia ter deixado a primeira resposta. Porque a gente já 0,54 teria a kg por máxima. segundo. Sim, sim. Certo. Qual parte, João? A parte do dia aqui, da transformação? Isso, professor, isso. Porque o resultado que a gente encontra aqui é de 0,54 kg por segundo. Né? Quanto quilograma de ar fresco essa sala vai ter que ter por segundo? Mas ele pediu a vazão mássica diária. Né? A gente só transformou de segundo para dia. Um dia tem 86.400 segundos.
Aí o segundo corta com o segundo e a gente fica com 1 quilograma por dia. É como a Bianca falou, 0,54 quilograma por segundo está correto? Sim, é o fluxo máximo. Mas ele pediu o fluxo máximo diário. Então, a gente tem que encontrar fluxo máximo, quilograma por dia. Tranquilo? Deu para entender? Não, me deu um retorno. Não consegui visualizar ainda de 1,2 chegou a 0,54. 1,2 vezes 30 vezes 15 dividido por 1.000. Esse Tá, resultado beleza. aqui dá 0,54 quilograma por Beleza. segundo. Tá? Já que a senhora estava transformando aí. Não, já foi o resultado final. Devia ter botado em cima mesmo, João. Obrigada. Aqui é o fluxo volumétrico, QV. Quando a gente multiplica com 1,2, vai dar o 0,54. Aí, transformando para dia, tá aqui. Falta ainda uma parte, né? Ele quer o diâmetro do tubo para a velocidade. O diâmetro do tubo para a velocidade do ar não exceder 8 metros por segundo. Então, vamos lá. A gente já tem o fluxo máximo, que é 0,54. Eu vou trabalhar com 0,54, porque aqui está em quilograma por dia e a velocidade foi dada em metro por segundo. Tá? Então, eu vou trabalhar com fluxo máximo aqui em quilograma por segundo. Massa específica vezes a velocidade vezes a área. Então, ele quer conhecer o diâmetro, a massa específica a gente já tem, a velocidade está pré-determinada que seja 8 metros por segundo, para atender esse fluxo de 0,54 quilograma por segundo. Professora, por que não usou 46.656, né? Porque aqui está em dia e a velocidade está em segundo. Então, vamos usar o fluxo máximo que já está em segundo para não precisar transformar mais. Professor, acho que eu fiz por outro caminho, uma coisa que eu não estava prestando muita atenção, mas o meu deu o diâmetro do 0,2676, é isso? Não? Isso mesmo, metros. Perfeito. Você fez usando a vazão volumétrica, foi? Foi a vazão, sim. Pode Direto. ser. Aí você ia fazer só a velocidade vezes a área, né? A vazão volumétrica, no caso. Isso. Perfeito. Chega no mesmo lugar. Isso. Obrigada, Bianca, Yuri, José. Mas deu a mesma coisa também. Perfeito. 0,2676 metros. Então, esse é o diâmetro, né? Para que o fluido que tem uma massa específica de 1,2 kg por metro cúbico, né, abasteça aí a uma velocidade, a uma velocidade de 8 metros por segundo para 15 ocupantes dessa sala que necessitam de 30 litros por segundo cada pessoa.
atendendo à norma. Perguntas? Desculpa, professora, minha internet caiu. A senhora passou alguma coisa nova? Não, né? Não, não. A resposta Parei. deu 0,76 metros mesmo, né? Ah, deu. Beleza, obrigada. Vamos fazer esse terceiro. Observe que tem várias entradas, várias saídas. Considere o escoamento de um fluido incompressível em regime permanente. Olha lá, ele já está nos dizendo algumas coisas aqui importantes, né? O fluido é incompressível, a velocidade é constante. As áreas, ele dá a área 1, a área 2 e a área 3. Adicionalmente, parte do fluido é perdido na seção 4. Ó, tem um furo aqui. A vazão estimada nessa seção 4 é de 0,1 metros cúbicos por segundo. A velocidade 1 é de 5 metros por segundo, a velocidade 3 é de 12 metros por segundo. Estime a velocidade na seção 2. Vamos lá. Primeira coisa, observe que ele envolve todos esses 4 pontos aqui dessa conexão. Então, se a gente precisar traçar o nosso volume de controle, né, é interessante que a gente trace em todos esses, passando por todos esses pontos aqui. Então, esse nosso volume de controle é toda essa região aí, né, envolta por essa linha amarela. As paredes da tubulação são superfícies físicas, né, mas a gente tem aqui as entradas e as saídas, né, da nossa superfície de controle, que é a região imaginária. Então, eu tenho essa esta e esta. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente apontar aqui para fora o nosso elemento de área. Ele vai apontar para fora, essa setinha vermelha. E aqui ele vai apontar para fora. E aqui ele vai apontar para fora também. Observe que com essas setas aqui, né, em preto, já está indicando o sentido do fluxo. Então, no ponto 1 entra, no ponto 4 sai, no ponto 3 sai. Aqui a gente ainda não sabe no ponto 2 se o fluido está entrando ou está saindo, né? A gente ainda vai ter que encontrar a velocidade 2. V2 é a nossa incógnita. Então, a gente vai ter que aplicar a equação da continuidade para achar V2. Né? Então, na nossa equação da continuidade, quando a gente está tratando, né, de um volume fixo indeformável, esse termo vai embora. Se é um fluido incompressível, né, a gente pode tirar aqui na integral a nossa massa específica, 0 dividido pela massa específica vai dar 0. Então, a gente tem que os fluxos volumétricos têm que ser igual a 0. O regime é permanente, né? Se ele é permanente também, a gente já podia tirar aqui essa integração. Velocidade e elas são constantes em cada ponto. Quando fala que não é não deformável, então o volume é fixo? Foi isso que eu não? O volume de controle é fixo, a gente não tem variação, né, desse volume de controle ao longo do tempo. Certo. A gente vai fixar ele nessa região amarela e analisar tudo que vai entrar e vai sair.
Geralmente a gente faz variação de volume de controle quando a gente está analisando as forças envolvidas durante o escoamento do fluido. Quase nunca a gente vai ter variação de volume de controle. Quase nunca não, nunca. Vamos lá, então a gente tem quantas regiões? A gente tem a região 1, 2, 3 e 4. Então, eu deixei aqui está o desenho. Vou voltar para cá só para a gente ver os sinais, né? Ó, velocidade, área, aponta, né, para lados contrários. A região vai ter o sinal negativo. A região 4 vai ter o sinal positivo. A região 3 também está no mesmo sentido da velocidade, tem um sinal positivo. E como a gente não sabe ainda a velocidade 2, nenhuma indicação aqui dessa velocidade, eu vou deixar positivo, mas a gente vê no final se ele vai dar positivo ou negativo. Então, ó, o ponto 1 é negativo, V1, área 1, V2, V3, V4, V4 positivo, V3 positivo. Eu vou considerar por enquanto, né, de que V2 está nesse sentido, saindo do ponto 2 e que ele é positivo também. Tá? Se der negativo, a gente sabe que é porque, então, ele estava no sentido contrário. Mas vamos inicialmente considerar positivo. Então, vamos lá. A gente já tem V1, a área 1, V3 e a área 3. Temos o fluxo volumétrico 4, ó, já temos a velocidade vezes a área do ponto 4. Vamos encontrar, então, um valor de V2. Ó, a Bianca já trouxe aqui um resultado. A gente pode isolar aqui, né? Tomando muito cuidado na hora de passar os sinais. Vou isolar aqui o meu V2. V1 é 5, área 1 0,2. V3 é 12, A3 0,15 e aqui é o fluxo volumétrico 4. O meu deu menos 4,5. Menos 4,5. Menos. Isso mesmo, Bianca. Esse sinal de menos nos indica o quê? Se a área 2 aponta para fora, indica que o meu fluxo na região 2 é um fluxo de entrada. Isso mesmo, Bianca. Nosso V2 aqui é um fluxo de entrada. Ah, então, esse sinal negativo nos indica isso. Isso mesmo. Esse sinal aqui negativo, então, na nossa análise inicial, no lugar de positivo, ele seria negativo. Professora, então sempre vai significar só isso, né? Se eu achar um menos, é só porque... Isso. É porque nesse caso aqui a gente não tinha o sentido da velocidade, né? Porque se tivesse o sentido, a gente já teria colocado menos na nossa equação aí de balanço dos fluxos e o valor daria 4,5. Tá certo. Professora, aí nesse caso, se a gente tivesse adotado
negativo, ele seria positivo o resultado, né? Isso, a gente sabe, já saberia o sentido, que eu estou tendo fluxo de baixo para cima, entrando no ponto 2 de 4,5 metros por segundo. Esse menos Certo. aqui, ele está nos indicando apenas isso. Tá certo. Obrigada. Tá? De nada. Não vai existir, não existe uma velocidade negativa, ele está aí para nos indicar esse sentido da velocidade. Pergunta, gente. Vocês entenderam o porquê do menos? A importância da gente verificar, né, para onde apontar o elemento de área, velocidade também, é extremamente importante, gente. Vamos lá. Vamos fazer essa é uma questão boa, já coloquei aí um asterisco. Asterisco, exercício 4 do slide da aula 1.2. Acho que é a aula 1.2 essa, né? O fluido é A, com massa específica de 1,24 kg por metro cúbico, em contato direto com a parede sólida. A parede sólida é essa aqui, ó, o solo fixo, sólido. Onde aqui o fluido tem uma velocidade, né, próxima de zero, igual a zero, devido justamente àquela condição de não escorregamento, o princípio da aderência. O fluxo sobre a placa plana adere à superfície e vai formar essa camada limite. A camada limite é essa região pontilhada. Lembra os nossos conceitos lá da primeira unidade, onde faz se sentir os efeitos, né, da dissipação de energia, o atrito do fluido, camada a camada. O fluxo acima da placa é uniforme, né? Observe que na entrada aqui, a gente tem um fluxo uniforme com a velocidade de 30 metros por segundo. Mas depois que o fluido adere, né, essa placa, ele começa a escoar ao longo dessa placa, a distribuição de velocidade é dada por essa função aqui. A velocidade pela velocidade máxima é igual a 2y pela espessura da camada limite. Isso aqui representa a espessura da camada limite de 5 milímetros, menos y pela espessura ao quadrado. A espessura da camada limite é de 5 milímetros. A largura da placa é de 0,6 metros na direção perpendicular ao plano da figura. Observe. O fluido está escoando sobre essa placa aqui, ó. Olha aqui para mim. Ó, 0,6 metros, né? Então, ela tem 0,6, tá, de largura e o fluido escoa sobre ela, né, com um y aqui, ó. A velocidade varia em y e ela está escoando sobre essa placa, na direção perpendicular ao plano da figura. Calcule o fluxo máximo pela superfície de controle, BC, ele quer o fluxo nessa região, e o volume de controle ele definiu como ABCD. Está definido aqui nessa região pontilhada. Então, é muito legal. Então, primeira coisa aqui, algumas considerações que eu vou fazer é quanto à área, né? Ele disse que essa espessura aqui da placa é de 0,6 metros, o W. Só tem que, a gente já falou sobre isso, né? Que a velocidade, ela varia em Y. Então, a área vai ser W dy, a velocidade, ela vai variar em Y. W, largura, Y, altura. É o escoamento aí bidimensional, um fluido compressível. Se a gente traz aqui a nossa equação da continuidade, volume de controle fixo, a gente está falando que os fluxos,
mássicos, a gente vai ter vários fluxos aqui, né? AB, BC e CD é igual a zero. A gente tem fluxo aqui de AD? Não, é uma placa, é um solo, não tem o fluido passando, ele é impermeável. Vamos considerando impermeável, né? Senão ele teria que dizer qual era o fluxo no solo permeável. A função da velocidade, não fizemos nada ainda, estamos só lendo a questão, interpretando a questão. E ele quer conhecer esse fluxo BC. Somatório dos fluxos. Vamos lá, a gente vai ter o fluxo AB nessa região. Vamos ter o fluxo BC, vamos ter o fluxo CD, AD não teremos, então vai embora. Ó, AB, BC, CD, AD não tem, porque aqui é o solo, né? E não tem fluxo aqui nesse sentido. Vamos ter apenas o fluxo AB, BC e CD. O que ele quer saber é justamente quem é esse fluxo BC. Se a gente encontrar o fluxo AB e o fluxo CD, a gente faz aí a nossa matemática e conhece então o fluxo BC. Vamos fazer por partes. Primeiro, vamos fazer o fluxo AB. AB está aqui, essa é a nossa superfície de controle. A área aponta para fora, nessa seta verde. Contrário do sentido da minha velocidade, então a gente já sabe que isso daqui vai ter um sinal negativo. Então, ó, menos massa específica. A velocidade aqui é uniforme. Velocidade. A área é W vezes DY. Tudo que é constante vai para fora a integral. Vamos integrar isso aqui de 0 ao valor da espessura da camada limite. Né? 0 no solo, é em A a B. A gente vai estar aqui, ó, integrando de A a B. A é 0, em Y aqui, ó, A é 0 e B é justamente essa espessura da camada limite que ele dá aqui no valor de 5 milímetros. Então, a integrado isso daqui vai ficar a própria espessura da camada limite. Então, já temos, não vamos colocar os valores agora não, tá, gente? Mas já temos os fluxos, o fluxo na região AB, que é menos a massa específica saiu da integral, ele deu uma massa específica constante, né? Não disse que havia variação de temperatura nem de pressão, né? Poderia variar sim, porque a gente tem um fluido gasoso. A velocidade também é constante, então saiu da integral. A largura é uma constante, a área é W vezes DY. E integramos de 0 até a espessura da camada limite, que deu a própria espessura. Até aí, tranquilo? Eu fiquei com a dúvida sobre a localização da placa. A placa tá no pontozinho embaixo aí? Ou qual a posição dela? Como é que ela está? Sim, a placa onde o fluido escoa, essa aqui. Consegue ver no vídeo? O fluido escoa aqui por cima. Ai. O fluido escoa aqui em cima. Então, a gente tem uma área de escoamento, né? É como se você estivesse imaginando... Imagine que aqui tem uma caixa de W por Y, por onde esse fluido vai escoar. Sim, eu não entendi porque o
o, o dA ali é justamente esse W vezes o Y. O Y é a altura? Y é a altura. Olha aqui meu celular, né? Cada vez que a gente faz, né? Esse remoto. Ó, meu celular tá aqui, né? Então, ele vai escoar. Observe que ele está escoando. É como se ele estivesse entrando aqui. O fluido está escoando sobre essa placa, como se ele estivesse entrando no meu celular, certo? Mas, na verdade, a placa tá assim, ok? Entendi. A área aí não é a área da SDA, não é da em si, é do. Não é da fluido. placa, é do escoamento. Do É do escoamento do escoamento. fluido. Esse dA é Isso. do fluido. Do fluido, não da placa. Ah, isso Certo? agora entendi. Melhorou? Aí, ó, observe que a velocidade, ela não vai variar com essa espessura, ela vai variar em Y. Por isso que essa espessura é uma constante. Não, entendi. A minha confusão é essa, que tava pensando na placa só. Aí por isso que não ia Tá bater, pensando não. na área da placa, né? Era, como é que ia variar em Y? Não tinha nada É a a ver. área do escoamento, né? A velocidade aqui, ela vai variar com a área do escoamento. Por isso que W é uma constante, e aí a gente tem, né, que essa velocidade aí vai variar em Y. A pergunta, esse detalhe mesmo é bem importante. Então, a gente já tem o primeiro termo aqui da nossa equação da continuidade. Tá? Vamos encontrar agora o segundo, que é CD. Vamos agora para CD. CD ele é positivo, né? Observe essa superfície aqui. Então, a área aponta para fora no mesmo sentido da velocidade, então ele vai ser positivo. A massa específica é uma constante, sai da integral. A área é W dy. dy também vai sair, W também vai sair da integral, então a massa e W são constantes. A gente vai ter a integral, né, nessa superfície CD é a velocidade. Nessa superfície CD, a velocidade é dada por esta função. U, que também é uma constante, 2, né, vezes tudo isso daqui. Foi. Se isso daqui é uma constante, ó, eu posso também mandar embora. U é 30 metros por segundo, é constante. Né? E integrar aqui de 0 a espessura da camada limite a nossa função. Ó. Vou tirar isso daqui, botar aqui fora. Não, não é no texto, é aqui. Então, vamos fazer essa integração aqui de 0 até esse nosso valor. Observe que a gente está fazendo, Rafael, observando o fluxo região por região. A gente encontrou esse fluxo primeiro, agora nessa região CD, onde foi dada a função da velocidade. Nessa região AB, a velocidade era uma constante, então, sendo a velocidade uma constante,
A gente tinha apenas aqui a integral de dy de 0 até a espessura. Não substituímos os valores ainda, mas esse vai ser o fluxo nesta região. Agora a gente vai encontrar na região CD. Fazer aqui, ó, a integral de massa VdA para essa região CD. Só tem que nessa região ele deu a função, a velocidade varia em y. Então, tudo isso daqui é uma constante, massa, espessura e a velocidade. E vamos integrar aqui o que está no nosso colchete amarelo. De 0, que é aqui no ponto D, aqui é 0, e aqui, que é em C, é o valor da espessura da camada limite de 5 milímetros. Depois a gente substitui os valores. Vamos primeiro aqui fazer a integração de 0 a esse valor. A de 0 vai dar 0, porque a gente tem y aqui em todos os termos, né? E a gente vai substituir aí para integrar, substituir aqui y, vai ficar espessura ao cubo dividido por 3, aqui a espessura à quarta dividido por 4. Faz com calma a integração para a gente chegar aqui à integração básica, né, gente? De 0 a um valor máximo, um quadrado e um cubo, né? Espero que nenhum bicho de 7 cabeças. A gente está fazendo parte a parte, porque a gente tem um fluxo AB, BC, CD. Agora a gente quer encontrar o fluxo de BC. Encontro AB, subtraio com CD e vou ter o fluxo de BC. Não foi isso que a gente fez para a canalização? Somou todos os fluxos, todos eles, a soma de todos os fluxos, claro, prestando atenção quem era positivo e quem era negativo, tinha que dar igual a 0. Só tem que agora a gente está analisando um fluxo com um volume de controle e uma região livre. Na região AB, a gente tinha uma velocidade uniforme, mas na região CD, a minha velocidade variava com y. Olha o diagrama de velocidade aqui parabólico. Então, a gente vai ter que fazer a integral. Não pode simplesmente tirar da integral e multiplicar os termos como a gente fez quando tinha velocidade constante. Eu particularmente estou perdido com relação a essa... Eu não entendi essa... Eu sei que a velocidade aí varia em relação a y. Com y. Só que essa primeira integral aí, você está usando o limite de integração, essa camada... Isso eu não lembro. De 0 até o máximo, que é o valor da camada limite. Aqui eu no não ponto entendi C. Por que aqui tem que ser ela. Porque a gente está fazendo de C a D em Y. C a D varia de quanto? De 0, ó, Y. Aqui no ponto D é 0. E aqui no ponto C tem esse valor aqui, que é o valor que ele fala. Ó. A espessura da camada limite no ponto D, que é nessa região aqui, é de 5 milímetros. Então, a velocidade ela não varia em Y. Y está variando aqui, né, nesse ponto CD, Y está variando quanto? De 0 até essa altura. Essa altura Entendi. É de 5 milímetros. Por isso, de 0 até a espessura da camada limite nesse ponto. Aqui também, de 0 até esse ponto, porque o volume de controle, ele delimitou exatamente na altura máxima da camada limite, que ele deu de 5 milímetros. Que era lá no ponto D. Aqui nesse ponto, a camada limite tem uma altura de 5 milímetros. Então, de AB, se a gente integrar de AB, A é 0, B é 5 milímetros. Eu não substituí os valores ainda, por isso que está assim. Nesse ponto,
D é 0, aqui no ponto D é 0, no C é a espessura da camada limite. Por isso que a gente vai integrar de 0 até essa espessura da camada limite. Esse é o nosso fluxo no ponto CD. Dá para rearranjar e ficar mais bonitinho aqui, tá, gente? Corta aqui o quadrado com esse. Tá? Faz um VMC aqui para ficar com um valor só, uma fração só. Mas já encontramos o fluxo AB e o fluxo CD. Para ficar aqui só mais organizadinho, esse é o fluxo CD. Não queira colocar logo valores, porque vocês podem se confundir no decorrer da resolução. Vai trabalhando com algébrico, depois que a gente substituir lá no final, a gente substitui os valores, encontra os valores. Perguntem, Yuri, me conta, você botou aí somos dois qual parte? Vocês têm que me dizer, gente, tem que fazer igual, acho que a Itamai, que perguntou, professora, e esse W, professora, por que de 0 a espessura? Para que eu reforce. Estou tranquila, quero que vocês fiquem também tranquilos e entendidos. Essa foi a primeira. Foi essa segunda parte agora que a gente encontrou esse fluxo e a gente vai substituir na região BC é igual, isso vai ficar negativo, mas o nosso fluxo aqui, ele também tem um sinal negativo, que vai ficar positivo. Quando eu passar o fluxo CD para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Pois ele era positivo. E aí a gente vai encontrar esse fluxo máximo BC substituindo os valores. Todos os valores aqui a gente tem massa específica, velocidade, espessura da placa, espessura da camada limite. Todos esses valores numéricos a gente conhece para encontrar esse fluxo máximo em BC. Questão boa, viu? Adianto, reforço, reforço. Que é uma questão aqui que a gente trabalha com situações onde a gente tem fluxo constante, situações onde o fluxo varia em função da velocidade. Professora, no caso, no geral, a senhora não trabalha com essa permeabilidade do solo, não, né? Caso tenha fluxo aqui na região AB, a gente vai ter que ou conhecer a velocidade do fluxo e aí considerar o fluxo na região AD, certo? Caso ele seja permeável, tá? Nesse caso aqui, ele é casos, ele passa, né? Porque, por exemplo, não passa, nessa situação. No caso, nessa aqui era situação, impermeável. por exemplo. Pronto. Se ele fosse permeável, provavelmente a questão iria passar, porque é uma questão inerente ao solo, por exemplo. Isso. Perfeito. A gente teria que ter a velocidade, né? O coeficiente de permeabilidade, conhecer ali qual era a velocidade, sim. Beleza. Obrigada. De nada. Ou a função também, Bianca, que descrevesse aquela percolação. Entendi.
Que seria algo parecido com esse caso... outro termo aqui, que a gente fez, esse último termo, né? A gente poderia ter uma situação parecida com o primeiro, ou de velocidade constante, ou de velocidade variável. Pode falar. Se, digamos que o regime de escoamento fosse, digamos, laminar, né? Digamos que fosse tudo do jeito que estão os vetores aí. Uniforme, você fala, AB, igual a região AB. Isso. Se fosse assim, aí o cara poderia imaginar que não teria fluxo, então, nessa região B, C. Na verdade, ele teria um fluxo, né? Um fluxo constante, o que não é uma verdade, porque a gente sabe que existe o princípio da aderência e o perfil, ele não vai ser esse perfil constante. Observe que a partir do momento que ele toca na placa aqui, ele já vai começar a criar perfis de velocidade, né? Aqui não pode até ser linear, mas não vai ser constante. Ele pode até ser linear, mas ele não vai ser constante ao longo de Y. Ele vai variar ao longo de Y. Respondi, Itamar. Foi Itamar. Mas eu estava viajando aqui. Mas viagem, não leve na viagem também para ver se eu pego uma ponga e entendo também o que você está querendo me perguntar. Formule aí enquanto eu pego a lista de presença. Hoje voou, não foi? 10h12 já. Hoje o tempo passou, não sei vocês, mas eu nem percebi. Hoje foi rápido, rápido, rápido. Passei a lista de presença no chat. Vou só dar uma pausa na gravação para ele finalizar.